Naquela manhã, Abraão despertou com uma sensação estranha, como se os céus o observassem. O sol começava a iluminar a tenda, mas ele sentia que havia algo mais profundo acontecendo. Ele não conseguia dissociar essa sensação da promessa que Deus lhe fizera, quando, em um momento de fé inabalável, ele lhe disse: Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, de geração em geração, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Essa não era uma simples promessa, era um compromisso profundo que moldaria a história de seu povo. A aliança que ele estabelecera exigia um sinal, e esse sinal era a circuncisão, um ato que o diferenciaria dos outros povos e marcaria o povo de Deus. Abraão sabia que o dia se tornava um divisor de águas em sua vida e na vida de sua família. Ele se preparava para cumprir o pedido divino que mudaria não apenas sua vida, mas também a dos seus descendentes. O peso da responsabilidade acompanhava cada pensamento que cruzava sua mente enquanto observava os membros da sua família. Sua esposa, Sara, estava sempre ao seu lado, com um olhar que emanava força e resplendor. Ele sabia que, apesar das dificuldades e desafios que já enfrentaram, a fé de Sara sempre fora uma âncora em tempos de tempestade. E ali, em meio a essa atmosfera de expectativa, estava Isaac, seu filho ainda jovem, que se tornaria o herdeiro das promessas feitas a ele. Abraão olhou para Isaac e sentiu uma onda de amor e compromisso transbordando em seu coração. A circuncisão do coração, a verdadeira transformação que Deus desejava, começaria com um sinal físico na carne. A circuncisão era um sacramento, um ritual que simbolizava a purificação e a entrega total a Deus. Não era apenas uma prática cultural, mas uma expressão visível da aliança divina. Moisés, que um dia lideraria os israelitas para fora do Egito, também seria marcado por essa aliança, mas em tempos de provações e desafios. A história de Moisés estaria entrelaçada com a circuncisão, especialmente quando ele recebesse a lei nas montanhas de Sinai. A circuncisão se tornaria um requisito essencial, um sinal claro e visível que separaria o povo escolhido das demais nações, conforme descrito em Levítico, capítulo 12, versículo 3. Todo o povo de Israel seria chamado a obedecer ao mandamento, um chamado que se tornaria parte indissociável da identidade do povo. Enquanto isso, séculos depois, o apóstolo Paulo refletia sobre o significado da circuncisão em sua própria jornada espiritual. Ele era um fariseu, profundamente enraizado na lei, e seus pensamentos o levavam a questionar o que realmente significava ser parte do povo de Deus. Olhando para a lei e para a nova aliança em Cristo, ele ponderava sobre a natureza da fé. Como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 11, a circuncisão foi um sinal, um selo da justiça da fé que ele teve enquanto ainda era incircunciso. A certeza de que a verdadeira transformação vai além do físico, mas deve ocorrer no coração, começava a ganhar força em sua mente. Essa nova compreensão o desafiava a ir além da tradição, a buscar um relacionamento profundo e autêntico com Deus. O confronto entre o cumprimento da lei e a nova aliança em Cristo tornava-se o dilema central que Paulo enfrentaria. Ele se perguntava o que significava passar da circuncisão física para a circuncisão do coração. Era um conceito que permeava suas reflexões e que, de alguma forma, se conectava aos ensinamentos que Jesus trouxe ao mundo, desafiando a todos a repensar suas práticas e tradições. A tradição da circuncisão ainda estava presente, mas a luz da verdade revelava que a verdadeira aliança exigia um coração dedicado a Deus. Durante um momento de silêncio na tenda, Abraão orou, buscando a confirmação de que estava fazendo a coisa certa. Ele fechou os olhos e imaginou sua descendência seguindo os passos de fé. Ele sabia que a circuncisão física era apenas o começo da jornada de transformação espiritual e de renovação da aliança com Deus. Abraão se lembrou do que Deus havia prometido a ele, uma grande nação que surgiria de seus filhos, e a responsabilidade de guiá-los nesse caminho sagrado. As vozes da história se entrelaçariam de forma inexplicável. Cada geração teria um papel a desempenhar na história da aliança divina. Abraão, o pai da fé, Moisés, o legislador, e Paulo, o apóstolo, todos buscavam entender o que Deus realmente desejava de seu povo. Enquanto as dúvidas e reflexões tomavam conta da mente de Paulo, na tenda de Abraão,
A atmosfera estava impregnada de expectativa. Abraão levantou o olhar para o céu, sentindo-se chamado a um compromisso mais profundo, o mesmo comprometimento que desejaria de seus descendentes. O murmúrio de preparação permeava o ar e, com o coração cheio de esperança, Abraão se dirigiu a Sara. O que Deus pediu de nós hoje marcará a história de nossa família e de todos os que virão depois de nós, ele disse, o olhar firme, buscando coragem e apoio na esposa. Sara, com um sorriso de entendimento, respondeu, nós sempre acreditamos nas promessas dele. Não há dúvida de que ele nos guia neste caminho. Essa união de fé os tornava mais fortes, prontos para enfrentar as adversidades. A jornada estava apenas começando, e ao passo que Abraão se preparava para cumprir o que Deus lhe mandara, a circuncisão física se tornaria um símbolo poderoso de pertencimento e obediência. Mas, ao mesmo tempo, ela levantava questões sobre a essência da fé. Por que Deus exigia este sinal? Era mera obediência ou havia um profundo significado espiritual por trás disso? Esse conflito interno se manifestaria em diferentes gerações, e as respostas viriam a ser um legado de descobertas e revelações sobre o propósito divino. Os desafios que Abraão e sua família enfrentariam ao longo do caminho seriam moldados pela nova compreensão da aliança. Cada passo teria um significado, cada ato de fé seria um testemunho da busca do coração pela verdadeira transformação. Assim, a circuncisão, como um sinal visível, iniciaria o que se tornaria uma jornada de descoberta espiritual, onde o que estava além da carne e do ritual se revelaria. A conexão entre o físico e o espiritual começaria a se manifestar, mostrando que a verdadeira aliança exigia um coração dedicado a Deus. Era um tempo de comunhão entre o passado e o futuro, e a história de transformação aguardava para se desdobrar através das gerações. Com o entendimento crescente, a circuncisão se tornaria não apenas um ritual, mas um convite à introspecção e à entrega total a Deus. A jornada de Abraão, Sara, Isaque, Moisés e Paulo já estava traçada, e cada um deles, à sua maneira, buscaria compreender o que Deus verdadeiramente desejava de seu povo. A cicatriz na carne, enquanto sinal visível da aliança, levaria a uma profunda reflexão sobre o que significa realmente pertencer ao povo de Deus e a transformação que deve ocorrer no coração. A história que se desenrolaria diante deles não era apenas sobre pessoas, mas sobre a relação íntima entre o Criador e a criação, onde cada ato de fé teria um impacto eterno. O chamado estava lançado, e o tempo de entender a circuncisão do coração havia começado. Paulo observava atentamente a comunidade de Colossos. Ele tinha um amor profundo por aqueles que buscavam a verdade, e sua mente estava cheia de reflexões sobre a nova aliança em Cristo. Enquanto caminhava pelas ruas, ele pensava na importância de compreender a verdadeira transformação que Deus desejava para o seu povo. Jesus havia trazido algo novo, um chamado à circuncisão do coração, que não se tratava de uma mera prática física, mas de uma mudança radical na vida espiritual. Como está escrito em Jeremias, capítulo 4, versículo 4, circuncidai-vos ao Senhor e removam as unhas de seus corações, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Paulo entendia que esta não era uma instrução somente para o povo de Israel, mas uma mensagem universal que ecoava através dos tempos. A circuncisão do coração representava um verdadeiro compromisso com Deus, algo que ia além de rituais superficiais. As palavras de Jesus ressoavam em sua mente. Ele havia falado sobre a necessidade de um novo entendimento, uma nova forma de se relacionar com Deus. A antiga aliança havia sido estabelecida com sinais e rituais, mas agora, com a vinda do Messias, o foco mudará para o que se passava internamente. Paulo pensava em como a sociedade estava repleta de pessoas que se apegavam às tradições, mas não permitiam que suas vidas fossem transformadas pelo amor e pelo sacrifício de Cristo. Na carta que ele tivera a oportunidade de escrever aos Colossenses, ele abordou essa questão com clareza. Como está escrito na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, mas pela circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Esta mensagem era poderosa e libertadora.
A transformação do coração era uma obra divina que retirava as barreiras entre a humanidade e Deus. Paulo conhecia bem a resistência que alguns poderiam sentir em relação a essa nova perspectiva. A circuncisão física havia sido um sinal de separação, um marcador de identidade. No entanto, a nova aliança em Cristo revelava que a verdadeira identidade estava enraizada na fé e no relacionamento íntimo com Deus. Ele desejava ajudar os colossenses a perceberem que o que Deus realmente pedia era um coração disposto, uma vida que refletisse a graça do Senhor. Ele se lembrou de como Jesus desafiara as normas da religião, convidando as pessoas a olharem para dentro de si mesmas. Não se tratava das práticas externas, mas da essência do que significava viver em comunhão com Deus. Um coração circuncidado era um coração sensível ao arrependimento. Uma vida que buscava a santidade e um espírito que desejava ardentemente a presença do Criador. Ao se lembrar das palavras de Moisés em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, circuncidai o vosso coração, portanto, e não endureçais mais a vossa cerviz. Paulo sabia que esta era uma mensagem que ainda precisava ser ouvida. A call to action era clara. Deus queria corações abertos, corações prontos para a mudança. A transformação espiritual que Deus desejava não era apenas para o povo de Israel, mas se estendia a todas as nações. A partir da vinda de Jesus, a circuncisão do coração passava a ser um critério para todos os que desejavam seguir o caminho do Senhor. A nova aliança prometia não apenas perdão, mas uma renovação completa do ser, um novo nascimento que permitiria que o Espírito Santo habitasse nas vidas daqueles que aceitassem a graça. Enquanto Paulo refletia sobre essas verdades, ele imaginava o impacto que essa mensagem teria. As pessoas precisavam saber que a verdadeira liberdade vinha de uma vida transformada, não de costumes e tradições. Para que isso acontecesse, era necessário um chamado à ação, um convite para que todos se permitissem a transformação interior que Deus oferece. Os colossenses, por sua vez, estavam buscando entender como poderiam viver essa nova realidade. Ele sabia que muitos tinham dificuldade em se desvincular das práticas que eram ensinadas por gerações. Era uma luta constante entre a tradição e a revelação. No entanto, Paulo estava determinado a encorajá-los, a conduzi-los a um entendimento mais profundo do que significava serem parte do corpo de Cristo. Uma luz renovada começava a brilhar em seus corações. Muitos começaram a perceber que a circuncisão do coração poderia ser a chave para uma vida de fé autêntica. Eles desejavam estar próximos de Deus, mas precisavam ser lembrados de que isso exigiria uma entrega total, uma disposição para abandonar velhas práticas que não refletiam a nova aliança. Em conversas com alguns membros da comunidade, Paulo sentia a preocupação deles. Eles temiam que a radicalidade da mensagem de Jesus pudesse afastá-los de suas raízes. Mas ele estava ali para lembrar que, em Cristo, as promessas feitas a Abraão agora se realizavam de uma maneira completamente nova. A inclusão de gentios na aliança não significava perda, mas um enriquecimento da herança espiritual, um chamado para ser luz entre as nações. Enquanto falava sobre a nova aliança e a circuncisão do coração, Paulo ficou focado em sua responsabilidade de ser um mensageiro da transformação. Ele desejava que todos compreendessem que a verdadeira circuncisão não era algo que se fazia pelo esforço humano, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Como Paulo escreveu, essa transformação não era uma questão de regras externas, mas da obra que Deus realiza em cada coração. Os dias se passavam, e as reuniões na comunidade de Colossos se tornavam cada vez mais intensas. Os colossenses, ansiosos por aprender e crescer espiritual, começaram a se abrir para as verdades que Paulo compartilhava. A conversão deles a uma vida de fé tornava-se palpável, e muitos estavam dispostos a se deixar moldar e transformar. As conversas chegavam a um ponto em que a mudança necessária não poderia ser negada. Quanto mais Paulo falava sobre a liberdade encontrada na nova aliança em Cristo, mais as pessoas se sentiam atraídas a abandonar o peso da lei e a vivenciar a leveza da graça. Ele costumava dizer que ser cristão era um convite à transformação, uma parceria com o Espírito Santo que moldava o caráter e a vontade. A mensagem da circuncisão do coração reverberava entre eles. Havia uma nova compreensão de que Deus não queria apenas cortar a carne, mas transformar a alma, renovar o entendimento e aquecer os corações pela experiência do amor divino. Isso não era uma mera mudança de rituais,
mas um chamado para viver em uma comunhão profunda e verdadeira com o Senhor. Neste momento de grande fervor, Paulo sabia que o desafio não era apenas comunicar a nova aliança, mas fazer com que todos vivessem a realidade dela. Os encontros se tornaram lugares de encorajamento, adoração e crescimento espiritual. Ele se sentia em casa entre eles, e a ideia de um corpo unido pela fé tornava-se cada vez mais evidente. Assim, à medida que as conversas se aprofundavam, Paulo percebia que estava preparando o terreno para algo ainda maior. A circuncisão do coração não era apenas uma mensagem para aquele grupo, mas um chamado para todos que buscavam a verdadeira liberdade em Cristo. Ele sonhava que as verdades que compartilhava pudessem ecoar em toda a comunidade, transformando não apenas vidas individuais, mas toda a cidade. Enquanto a transformação espiritual começava a acontecer, Paulo olhava para o horizonte com esperança. Compreendia que a jornada deles estava apenas começando. A circuncisão do coração era um chamado à ação, um convite à transformação, e embora houvesse desafios pela frente, ele sabia que a obra de Deus não falharia. A nova aliança em Cristo estava prestes a reescrever as histórias, as identidades e as vidas de todos aqueles que aceitassem a graça. Diante disso, Paulo sentia a necessidade de continuar sua carta aos Colossenses, encorajando-os a permanecer firmes na fé, lembrando-os de que a jornada da transformação espiritual exige não apenas uma compreensão, mas um compromisso sincero e ativo. Ele estava pronto para guiá-los a um entendimento mais profundo da circuncisão do coração e do que isso significava para o futuro deles. Enquanto as palavras fluíam de sua pena, ele se preparava para o próximo capítulo da história, um capítulo que revelaria que a transformação não era um evento isolado, mas um processo contínuo de entrega e renovação em Cristo. A nova aliança estava a caminho de impactar não apenas Colossos, mas todas as nações. E Paulo faria sua parte para que cada coração estivesse pronto para essa mudança gloriosa. A mensagem de Paulo ecoava entre os irmãos colossenses, e a compreensão da circuncisão do coração levava-os a uma reflexão intensa sobre suas vidas e seu relacionamento com Deus. Ele falava sobre a necessidade de um rompimento com o pecado, destacando a importância da transformação espiritual. A circuncisão, que antes era um ritual físico, agora tornava-se um símbolo profundo da morte para o pecado e do renascimento em Cristo. Como está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos, mas a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do corpo da carne, que é o pecado. Paulo utilizava esses versículos para explicar que a verdadeira circuncisão não se limita a um ato físico, mas é um trabalho interno do Espírito Santo que provoca uma mudança radical na vida do crente. Os colossenses estavam em um momento decisivo, pois muitos deles enfrentavam a tentação de voltar às práticas antigas, influenciados por tradições e filosofias que não levavam à verdadeira liberdade. Paulo os exortava a deixar para trás tudo o que os prendia, para que pudessem experimentar a nova vida em Cristo, a qual estava disponível para eles. O apóstolo se lembrava de sua própria luta contra o pecado e como, em um momento de revelação, ele compreendeu que a verdadeira transformação só poderia acontecer pela graça de Deus. Ele falava com fervor, e a paixão que colocava em suas palavras tocava os corações dos colossenses. O amor de Cristo e o sacrifício feito na cruz tornavam-se uma poderosa motivação para eles abandonarem suas antigas vidas. Uma jovem chamada Maria, que frequentemente escutava Paulo em busca de respostas, sentia um conflito interno. Ela desejava seguir a Cristo, mas as vozes de seus amigos e familiares a puxavam de volta para os velhos hábitos. Ao perceber a necessidade de um compromisso real, Maria subiu em coragem, diante de todos, fez uma declaração de fé. Eu desejo que meu coração seja circuncidado. Quero que o pecado não tenha mais domínio sobre mim, afirmou, com lágrimas nos olhos. O clamor de Maria ressoou entre os presentes, e Paulo viu naquele momento uma resposta à sua mensagem. Ele falava do batismo como um símbolo da nova vida, explicando que, assim como no batismo, eles eram sepultados com Cristo, mas também ressurgiam com Ele para uma vida nova, como está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, de modo que não sirvamos mais ao pecado.
A alegria e a determinação no coração de Maria inspiraram outros a abraçarem a transformação. As palavras de Paulo também se tornariam um eco que motivaria cada um a refletir sobre sua própria vida. Ele falava sobre a importância de olhar para a cruz, lembrando que, na cruz, o pecado foi derrotado. A nova aliança anunciava a possibilidade de viver em liberdade e santidade, rompendo com os grilhões que o pecado impunha. Conforme aquele encontro avançava, Paulo enfatizava a simbologia da circuncisão como um ato de entrega. O apóstolo falava que, assim como a circuncisão física era um sinal de compromisso, a circuncisão do coração requer total entrega ao Senhor. Ele usou a metáfora do agricultor que remove as ervas daninhas para que as plantas possam crescer saudáveis. Deus pede a circuncisão do coração para que possais florescer na fé e produzir frutos dignos de arrependimento, dizia ele, com voz firme, enquanto gesticulava para enfatizar sua mensagem profunda. Os colossenses estavam cada vez mais conscientes do que significava viver essa nova vida e como a circuncisão do coração os convidava a uma caminhada de fé, onde o pecado não teria mais domínio. Como Paulo continuava a compartilhar sua sabedoria, muitos começaram a refletir sobre sua própria jornada espiritual. Um homem mais velho, conhecido na congregação por sua sagacidade, levantou a mão e disse: Paulo, o que fazemos com os nossos erros passados? Como podemos realmente nos libertar deles? O apóstolo sorriu, vendo a sinceridade em seu olhar. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A mudança começa com a decisão de entregar tudo a Ele. Não carregue mais o peso do passado. A graça de Deus cobre os erros, e em Cristo, temos uma nova identidade. Este diálogo fez ecoar a esperança em todos, e a atmosfera ao redor de Paulo se tornava cada vez mais vibrante. A transformação espiritual que ele descrevia não era apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade palpável que, pela fé, poderia ser experimentada naquele momento. À medida que a noite caía, Paulo propôs que fizessem uma oração em conjunto. Vamos juntos, em unidade, pedir ao Senhor que circuncide nossos corações e nos faça novos. Que a antiga vida não nos prenda mais. A congregação uniu-se em oração, cada um trazendo seus desafios diante de Deus, clamando por transformação e renovação. Com a oração fazendo reverberar um novo ânimo, Paulo percebeu que haviam dado um passo importante, mas um novo desafio se aproximava. A verdadeira compreensão da circuncisão do coração levaria os colossenses para um novo nível de responsabilidade e compromisso. Eles precisariam estar prontos para enfrentar as tentações e pressões que surgiriam, agora que estavam decididos a viver em conformidade com a nova aliança. Enquanto Paulo encerrava o encontro, ele destacou que a jornada estava apenas começando. Sejais firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, disse ele, deixando uma bênção sobre todos. A transformação que estava em andamento nos corações dos colossenses preparava o terreno para novos desafios e oportunidades. O caminho estava traçado, e agora eles precisariam de coragem e fé. A circuncisão do coração era um chamado à ação, para que vivessem plenamente em Cristo, e a expectativa do que viria se tornava palpável. E assim, quando aquele encontro chegou ao fim, os colossenses não eram mais os mesmos. A semente da transformação havia sido lançada, mas Paulo sabia que o verdadeiro crescimento ocorreria quando eles enfrentassem as provas da vida cotidiana. O apóstolo sentia que o próximo capítulo da história deles estava prestes a começar, e ele já se preparava para guiar seus novos irmãos nesta jornada de fé, onde a circuncisão do coração se tornaria uma realidade viva em suas vidas. Paulo olhou para os colossenses, sua expressão refletindo a seriedade do que estava prestes a dizer. Ele havia passado por muitas experiências, conhecia a dor que o pecado poderia causar, mas também a alegria da transformação em Cristo. Sabia que a circuncisão do coração que ele pregava não era apenas uma mudança de hábitos, mas uma transformação profunda que exigia renúncia ao velho homem e uma busca sincera por uma nova vida. Portanto, começou Paulo, é necessário que o que pertence à terra, a imoralidade, a impureza, a paixão, os desejos maus e a avareza, que é idolatria, sejam mortos em vocês. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, e, em tempos passados,
Vocês andaram assim, quando viviam nelas. Mas agora, deixem também tudo isso: ira, cólera, malícia, língua mentirosa e obscenidades. Não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essa instrução, como está escrito na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 10, revelava a essência da circuncisão do coração. Os colossenses ouviram atentamente, entendendo que Paulo falava não apenas sobre ações, mas sobre um novo estado de ser. A transformação espiritual era um chamado não apenas para mudar comportamentos, mas para experimentar a verdadeira renovação que vem de Deus, como foi predito por Ezequiel quando falou sobre a promessa de um novo coração e um novo espírito, afirmando que Deus daria um coração de carne em lugar do coração de pedra. Meus amados, continuou Paulo, deixem que essa nova vida flua em cada aspecto de suas existências. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele olhou nos olhos de cada um, apelando ao desejo deles de serem verdadeiramente livres e transformados. O que Deus pedia não era um fardo, mas um presente, a capacidade de viver em plenitude e liberdade. A mensagem de Paulo ressoou com força. A circuncisão do coração era um convite para deixar para trás a vida de pecado e abraçar um futuro repleto de esperança. Ele lembrou a todos que a verdadeira transformação não acontece por esforço humano, mas pela graça de Deus que opera em nós. Através do Espírito Santo, eles poderiam não apenas renunciar ao velho eu, mas se revestir do novo, refletindo a imagem do Criador. Se você sente que ainda está preso, sem conseguir mudar, não desanime. O chamado à circuncisão do coração é também um chamado à dependência de Deus, disse Paulo. O seu recado final não era apenas informativo, mas um encorajamento a buscar a Deus em oração, confessar suas fraquezas e permitir que Ele trabalhasse na vida deles. Hoje, eu os convido a refletir sobre essa transformação. Pensem em como têm vivido e na importância de se despir do velho homem e se revestir do novo. Cada um de vocês é chamado a ser uma nova criatura. A vida em Cristo requer sacrifício, mas a recompensa é inestimável, concluiu Paulo, com a paixão de quem não apenas fala, mas vive a mensagem que prega. Com um sentimento de renovação pairando no ar, os colossenses se levantaram, motivados pela palavra dada. Decidiram que não poderiam guardar essa mensagem somente para si. Vamos compartilhar, exclamou um deles. Temos que dizer a outros sobre essa circuncisão do coração. Precisamos mostrar que a transformação é possível. Assim, a mensagem se espalhou. Todos sentiam o impulso de compartilhar a boa nova que havia transformado suas vidas. Lembrando-se sempre de que a circuncisão do coração é um chamado à transformação espiritual e que, ao abraçá-lo, podem inspirar outros a encontrar o mesmo caminho de fé e liberdade em Cristo. E assim termina nossa jornada juntos. Que esse chamado reverbere em nossos corações, nos motivando a ser agentes de transformação em um mundo que desesperadamente precisa de luz e esperança. Que cada um de nós se lembre diariamente da mensagem de Paulo e busque a circuncisão do coração, encerrando o velho eu e celebrando a nova vida que Cristo oferece. Portanto, não hesite em compartilhar esta história. Comente como a circuncisão do coração impactou sua vida. Curta e espalhe essa mensagem. Que possamos juntos, como o corpo de Cristo, glorificar o nome dele em cada passo da nossa jornada.